Muito bem, estamos Não, por não está aqui. vendo. Boa noite. Este é o Caleidoscópio. Nós estamos em mais uma edição desta terça-feira, reunindo os craques do assunto, dos nossos assuntos econômicos e políticos. O José Del Roio está em São Paulo, o professor Manuel Domingues Neto está no Piauí, como sempre, o Falco, Arlindo Falco Júnior, no Rio de Janeiro, e eu por aqui em Florianópolis. O nosso caleidoscópio desta semana, de hoje, vai tratar de bons assuntos. Vamos começar com a pesquisa dos jornais, né, Valor e Globo, que apresentaram uma pesquisa recentemente dizendo da queda da aprovação das Forças Armadas. Da mesma pesquisa mostra uma rejeição generalizada de ideias golpistas, o desgaste das Forças Armadas, enfim. Este é o resumo dessa pesquisa importante que foi publicada esta semana pelo Globo e pelo jornal Valor Econômico. Também vamos tratar aqui eu acho que a grande, vamos dizer assim, o grande símbolo cômico da semana é a charge puxa, me fugiu o nome agora Aroeira. A charge do Aroeira que deixou o presidente Bolsonaro Barulho. muito brabo, né? Na sequência do programa a gente até vai botar na página essa charge aí do Aroeira. O PSDB, os tucanos, oficialmente, cada um diz o que quer, mas enfim, oficialmente o PSDB está se posicionando contra o impeachment do presidente Bolsonaro. Estas são as pautas básicas do nosso programa de hoje e que, é claro, nós vamos tratar de outras questões correlatas, né? O programa está aberto para quem quiser se pronunciar fora desta pauta também. Bom, vamos iniciar, já estão por aqui todos eles, vamos colocá-los no ar aqui. Está aí a rapaziada, o Falcon, o professor, o senador Del Roio e o professor Manuel Domingues. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, professor? Salve, todo mundo. Obrigado pela rapaziada. Pois então, todos somos rapazes, né? Isso começa, é cabeça, isso tudo na verdade é cabeça, né? Bem, acho que todos já deram uma olhada nos semblantes de cada um e nos... A bengalinha aqui. Fale, professor. Fale, senador. A bengala aqui, o que é? A cabeça? Tá certo. Bem, a bengala. Não, tá certo, tá certo. A bengala. Vamos lá. O professor Manuel Domingues, para variar, eu não sei se atrás dele é um cenário real ou é uma pintura, mas enfim, no final do programa ele vai nos dizer com certeza onde é que ele está. Bem, pessoal, vamos começar pela pesquisa, hein? As Forças Armadas, e esse é um assunto predileto, vamos dizer assim, do professor Manuel Domingues, mas todos são estudiosos nesta matéria. As Forças Armadas que conseguiram nesses últimos, vamos dizer, 30 anos, recuperaram a imagem depois da ditadura militar. E eles preservavam e preservam ainda com muito afinco isso. E parece que nas pesquisas isso começa de novo, a população começa a repensar com a aprovação dos militares, enfim, o Exército, Marinha e Aeronáutica. Como é que vocês veem vamos dizer, esta nova etapa da imagem das Forças Armadas junto à população brasileira mostrada neste recorte do Valor e do Globo recentemente? Vamos começar com o professor Manuel Domingues, que é um dos estudiosos no assunto dos militares. Acho que essa pesquisa revela uma situação muito grave e que deve ter forte impacto na condução dos negócios políticos no Brasil, porque era previsível o desgaste do militar. Quando eu falo em militar, estou abrangendo tudo, né? Era previsível porque, sendo a política o campo da disputa, e sendo a disputa o campo das acusações, da responsabilidade de sustentar a opinião, a Força Armada como elemento político vai se desgastar como qualquer elemento político.
casta ou não. Esse é o jogo. Elas entraram no jogo e agora tem que responder por isso. Não adianta ficar insistindo que as Forças Armadas não estão no governo, que as Forças Armadas não têm responsabilidade. Efetivamente, eu não acredito que as Forças Armadas estejam no governo. Mas quem mais expõe as Forças Armadas hoje é o próprio Bolsonaro. Bolsonaro está em queda na popularidade. Vai tentando colar, defender, inclusive, uma ameaça de uso das Forças Armadas. É óbvio que isso vai somando. E acredito que hoje, no meio militar, a preocupação seja grande, porque se trata de um patrimônio nós não podemos ter Forças Armadas. Nenhum país pode ter Forças Armadas desrespeitadas ou desconsideradas pela sociedade. Nós temos agora o exemplo maior dos Estados Unidos, o instinto de sobrevivência corporativa, de responsabilidade frente aos negócios públicos ou frente ao Estado, faz com que o exército americano se descole de Trump. E parece que aqui no Brasil seria um caminho inevitável para preservar a imagem das Forças Armadas e para não conturbar mais ainda o ambiente. Eu não sei se isso vai ocorrer. Há muitos motivos para as Forças Armadas, nós já falamos aqui do programa, endossar esse governo, ou continuarem paranimpando, assim, digamos assim, o governo. Agora, isso não é sustentável. Isso vai ter que ter um despejo. Senador Del Roio, qual é a sua opinião sobre isso? Uma população como a nossa, ela que vive entre a miséria, a violência, ela tem que ter alguns parâmetros, alguma segurança, pelo menos imaginária. E você, se você está cercado de bandido real ou não real, de desgraça real ou não real, você tem que apelar para os organismos de segurança do Estado. Você tem que apelar para a polícia, você tem que apelar para as Forças Armadas, aquilo me dá segurança. Isso, no geral, isso vale para o Brasil, vale para, ou deveria valer, vale para países de todos os tipos. Vocês veem como, por exemplo, e o Exército, as Forças Armadas, eles fazem teatro. Qualquer Força Armada faz teatro, ou quase todas. Teatro quer dizer, eu sou bonito, eu sou competente, eu sei tudo, eu tenho força, eu protejo, eu gosto do meu país, eu amo meu país, eu morro pelo meu país. Se a gente vê os desfiles dos exércitos chineses, das Forças Armadas russas, é uma maravilha. Você cai de queixos e deixa a vida. Isso sim. Tanto é que a população pula, joga flores, fica maravilhada. Agora, aqui a população, como disse o professor justamente, agora sabe que tem um monte de aposentadoria para as filhas, aposentadoria muito boa, muito boa. Eles não sabiam disso. Eles não sabem quanto ganham os altos oficiais. Eles não sabiam que tem quase 3 mil oficiais, tudo boquinha. O Centrão saiu, mas entrou, depois volta de novo, o Centrão é imortal. 3 mil boquinhas do governo federal. E não são boquinhas pequenas, não. Tem dados lá muito grandes, 20, 30 mil reais. Olha, para quem tem salário mínimo, diz, mas o que está fazendo aquele cara? O que está fazendo o interino? Eles não entendem bem o que é interino, mas não tem lá, o cara é responsável da tua saúde. E nós estamos com, hoje, 35 mil todos os dias, assim, 35 a mais. A incompetência total em todos os campos, inclusive da segurança. Isso está atacando a base, porque eles esperavam que, tendo a polícia no poder, tendo o exército no poder, acabou a corrupção, acabou a violência, acabou até um pouco a pobreza. Nós vemos que a polícia está caindo também demais, seu prestígio. E não é possível. Eles se confundem com milícia, matam a torto direito, melhor se é negro, e se é jovem, aí então é uma maravilha, leva bala. E tudo isso
está sendo visto, né? Uhum. Realmente se vê mais do que antes. Então, desgasta mesmo, desgasta e muito. É a corrupção e a incompetência sendo demonstradas. Uma nação, um país, um Estado, não resiste muito a isso. Todo o Estado entra em crise e, evidentemente, o que começa a se discutir é que essas Forças Armadas refeitas. Assim como essa polícia não pode ser mais como é. Se até o Trump hoje diz, ele falou meio de jeitinho, com jeitinho, mas foi o que ele falou. A polícia nos Estados Unidos tem que ser refeita toda. Bom, se até o Trump diz que a polícia dos Estados Unidos tem que ser refeita toda, e nós temos nas nossas escolas o símbolo da polícia americana, e também, escolas de polícia, e também para as nossas Forças Armadas, que adoram esse exército, e nós temos o general-chefe que diz, desculpe de ter tirado uma fotografia ao lado do Trump, eu não devia, peço desculpa por vocês. Quando é que algum general Ramos vai pedir isso? Desculpe de eu ter entrado aqui. Não devia. Então, quanto mais a população souber disso, quanto mais sofrer com o coronavírus, quanto mais sofrer com a miséria, que aumenta e vai aumentar, vai diminuir o prestígio. Vai chegar o momento que eles vão ter que sair, sim. Vai ter alguém com cabeça lá que vai dar frases famosas, mas são permanentes. Bom, são permanentes. Do jeito que está, não vai ser permanente, não. Vai ter que passar por uma reforma total, completa, absoluta. Realmente, ser umas Forças Armadas ligado ao popular, à população, e não por Força Armada que os altos oficiais vão atrás de boquinha. Muito feio isso. É a minha opinião. O Falco, no caleidoscópio passado, nós tocamos nesse assunto em relação às Forças Armadas brasileiras, e tu disseste aqui, os militares brasileiros não estão nem aí para a população, querem ver mais o brasileiro pelas costas, né? Agora, esta semana a gente tem uma pesquisa, né? Tu acha que essas pesquisas cada vez mais, já estamos de 33 para 27, né? E na correlação do próprio governo, né? E coincidentemente ou não, né? Os 27% são iguais aos do Bolsonaro, dos militares para o Bolsonaro. Tu acha que esta pesquisa, que parece que está ladeira abaixo, e ela com certeza vai mostrar mais nas próximas edições, tu acha que isso pode mudar a cabeça do militar, das Forças Armadas brasileiras, ou tu ainda acha o que tu achou no programa passado, que eles não estão nem aí para isso? Marcelo, eu não penso isso, continuo com o meu raciocínio anterior, né? E quero começar por o que o Del Roio falou, que é o general Mark Miller, que é o comandante-em-chefe das tropas americanas, que tirou uma foto fardado ao lado do Trump. Ele não disse uma palavra, né? Ele não falou nada, ele simplesmente pediu desculpa por aparecer fardado, porque isso poderia passar a ideia de que as Forças Armadas e o Exército americano estaria se miscuindo em assuntos políticos, né? Bom, as declarações... E aí, esse lado é uma coisa importante. Por que eles não veem? Eu acho que não veem isso. O Trump hoje é um pato manco. O Trump vai perder as eleições para o John Biden, né? E não é segredo para ninguém que o principal sustentáculo desse governo, interno e externamente, é o governo Trump. É o governo Trump o principal patrocinador do governo do Bolsonaro. Então, se ele perde a eleição, como é que esse povo vai ficar? Como esse povo vai se reagir, eu estou falando dos militares, em relação ao próximo governo que vai sucedê-lo? Então, eles se meteram numa confusão, Marcelo, e não penso que eles vão sair bem dessa história, não, né? Acho que essa pesquisa é só um prenúncio do que vai vir, né? Nós descobrimos, e nessa pesquisa, eu acho que tem dois elementos que eu queria destacar.
de por que esse desgaste ocorre. Na pesquisa é falado praticamente duas coisas. Primeira coisa, a atuação dos militares na Covid. Nós descobrimos, pelo ministro da Saúde, um general, que o Nordeste brasileiro faz parte do clima do hemisfério norte. Eu não sei se está nevando aí no Piauí, mas por ele já devia estar nevando aí no Piauí. Então, é uma pessoa desta qualidade que dirige a principal pandemia que nós já passamos no Brasil. Então, essa questão do combate ao Covid-19 é uma das percepções de que isso é uma fonte de desgaste do governo e, particularmente, das Forças Armadas. E o segundo, a boquinha dos 3 mil. Não? Isso também refletiu forte na população. Então, eu creio que essa pesquisa é só o início do que vem por aí. Né? Vai chegar uma hora que a execração pública é o que vai restar para essa gente. Não creio de que eles vão retornar, principalmente porque eles têm um nível de compromisso. Né? Este partido militar, ele tem doutrina, ele tem política e ele tem uma visão de país que não é a visão do Brasil. Eles acham que o Brasil não presta. Né? Só vou encerrar com as palavras do general Mourão. O que pensa o general Mourão sobre o povo brasileiro? Herdamos a indolência do índio, herdamos o misticismo do negro e o espírito de se dar bem dos ibéricos. Ou seja, o povo brasileiro não presta. É isso que eles acham, que o povo brasileiro não presta. Não? E eles são a voz salvadora, aqueles que, através disso que eles estão fazendo aí, vão querer redimir a nação. Né? Então, nós sabemos como termina isso, e vai terminar muito mal para essa gente. Bem, vamos seguir nesta linha. Onde é que isto se conecta com... Vamos falar do Congresso, né? Nós estamos falando também da crise do Brasil, né? Falamos que os militares vão muito mal. O parlamento brasileiro não vai tão bem assim, né? Vai mal também. Nós estamos vendo aí as pesquisas que não são lá grande coisa também. E um Congresso muito confuso, né? Cada um acha uma coisa, cada um está puxando para um lado. Vocês acham que o Congresso Nacional vai ter que se mexer, ou de novo nós vamos ficar dependendo apenas das manifestações de rua e o Congresso vai ser puxado pelas manifestações? Professor Manuel Domingos. Eu acho que a tendência da sociedade é se manifestar. As condições são extraordinárias por conta da pandemia. A comunicação é essencialmente digital. Mas, olha, esses milhares de pessoas que, apesar da pandemia, saíram às ruas até agora, inclusive através do elas representam muitos milhões. E as manifestações correm na comunicação digital, a meu ver, elas cresceram e tendem a crescer. Há dados indicando que queda esse ativismo ao governo. E os resultados da pandemia certamente atratarão o discurso popular, a credibilidade do poder, que, como bem disse o Paulo, afetando as Forças Armadas, forças que fica dissociado. Eu repito mais uma vez, aqui é preciso separar o exército nacional, chamado 3 mil, ou se não, os generais de Bolsonaro. Acredito que esses homens, para o ministro da Defesa, o general Braga Neto, o general Ramos, esses
tendem a se descolar efetivamente. Acredito eu que estejam descolados do alto comando da administração. O ramo vai para a reserva. Esse fato de reserva é uma coisa muito estranha. Todo dia, inclusive, tentou voltar para a ativa e não teve a pedida da parte do Ora, amigo, a tendência do Exército, particularmente, não me parece ter de sustentar esse apoio ao Bolsonaro até o fim. Em algum momento o regime vai ocorrer alguma coisa. Pode ficar competitivo. E tem a responsabilidade de sobrevivência da corporação ou ele o exemplo norte-americano, muitas vezes colegas, é um fato muito perturbador e de consequência da pessoa que é esse o exército que modela o pensamento militar, não no Brasil, mas é o exército modelado. Isso vai afetar objetivamente as condições nacionais brasileiras. Entendo. O senador Del Roio, para onde é que nós vamos, hein? Vamos ficar dependendo apenas das manifestações ou o Congresso vai tomar vergonha? Eu acho que é o seguinte, aqui, não podemos pensar só em Congresso. Del Roio, fale mais distante do microfone. Claro, é evidente. Isso, assim fica melhor. A sociedade brasileira é muito complexa. Eu sempre insisto, o país é grande, existem interesses econômicos fortíssimos e interesses internacionais. Sim. Tudo isso está se movendo. É que para nós é mais lento, mas é que você é um indivíduo vivendo nesse inferno, você quer qualquer coisa rápida. Mas tudo está se movendo, tudo está se movendo. O Brasil é sempre mais cercado. Existia uma certa, não diria simpatia, mas de interesse pelo governo Bolsonaro, de todos os grandes países capitalistas. Quem sabe a gente arranca um pedaço, quem sabe é bom, quem sabe dá para a gente, sei lá, ganhar algum dinheiro em cima. Assim também não fica esses comunistas por aí, na Europa. Não, tudo isso acabou. O governo Bolsonaro é uma porcaria mesmo. Ponto. Até países incríveis como a Hungria, não é, que tem importância, mas que a família Bolsonaro ia lá para fazer a grande aliança, ou com os católicos integralistas da Polônia, isso também acabou. Isso também acabou. O próprio Salvini, na Itália, jamais vai falar a palavra Bolsonaro, jamais. Eles não querem saber. Não querem saber. Está absolutamente isolado. É o Trump. Sabe? O Trump parece que também não gosta muito. Aquele que a gente chama, a sociologia, os Estados Unidos profundo, né? A Ku Klux Klan, aquelas coisas que gostam do... Mas é pouco para manter um governo. E é pouco também para... Então, essas forças se mover. Eu não vou chamar classe dominante brasileira, não existe. Esse é um país que não tem classe dominante. Essas oligarquias perdidas aí, interesse, preocupadas com os seus interesses, também vão ter alguma preocupação. Até quando eu vou exportar, não vamos exportar? Quer dizer,
Não exportamos mais para a Argentina. Acabou os nossos aliados ao lado, porque a Bolívia desapareceu, o Equador está desaparecendo, o Peru está desaparecendo. Você não tem mais áreas de respiro. Isso para o capital tinha algum valor. E como não? Está se restringindo o jogo desses senhores do agrobusiness, construtores, etc. Mesmo nessa parte, vamos assim chamar, da intelectualidade, grande parte universitária, que era muito, meu Deus do céu, PT, muito operário, também é corrupto, ou o outro PCdoB, meu Deus do céu, isso não existe mais, é comunista, acabou. Eles não... Também tem um limite para eles, né? Ficar aguentando o Olavo de Carvalho, aguentar o Olavo de Carvalho. Aliás, os nossos militares também, né? O general Ramos hoje é atacado de tudo pelo Olavo de Carvalho e pelos seus seguazes, e ele ouve direitinho. O que eles dizem para o general Ramos hoje, eu não posso dizer aqui, porque eu sou um cara mais ou menos bem educado, não vou usar aquelas palavras que, na minha época, minha mãe me dava um tapa na boca, né? Então, tudo isso vai se mover. O Congresso vai só seguir essas forças. Eles vão receber ordens, com exceções honrosíssimas. Eu fui do Parlamento, o professor foi do Parlamento, eu não sou contra o Parlamento, eu sou a favor do Parlamento. Acho que deve ser uma área de debate democrático e de construção de leis avançadas. Mas, nesse nosso cenário, houve uma contaminação muito forte nessa campanha eleitoral de pessoas muito pouco ligadas à política. Mas eu acredito que vai se mover, sim, o Congresso, liderado por esses ótimos e ótimas senadoras e deputados, vai se mover, mas vai se mover quando se move desse complexo da economia, da intelectualidade e, claro, dos trabalhadores. Essa notícia que dia 1º de julho vai ter uma greve dos riders, ou seja, dos entregadores de tudo, desses escravos moderníssimos, ter uma greve nacional desse pessoal, é muito significativo, gente, é muito significativo, porque é aquele pessoal não organizado, é aquele pessoal desesperado, mas que estão se organizando. Então, algo acontece. Você também não pode pedir muito de uma classe operária que está com um desemprego de milhões e milhões, e outros que estão empregados ainda, mas não podem ir trabalhar porque tem o vírus. É uma situação, não dá também para fazer greve. Mas esse pessoal vai fazer greve, e eles podem, e devem. Agora, bom, eu acho que tudo isso é um complexo, eu falei demais, é um complexo de coisas que está movendo e vai derrubar, sim, o governo Bolsonaro. Inclusive, nós vamos ver um monte de heróis aí combatendo contra o Bolsonaro. Aqueles que votaram, né? Sim. O Falco, isso tudo que nós dissemos até agora, no programa de hoje, está me levando a acreditar que nós estamos falando aqui de uma nova ordem, né? Até me lembra aquela música do Caetano, né? Aquela nova ordem mundial, né? Alguma coisa está fora da ordem, né? E não só aqui, mas é uma onda que vem lá de fora, né? Mas aqui as coisas parece que estão se depredando muito rapidamente. Os últimos dias aí do noticiário é uma coisa impressionante. A gente não consegue entender como é que um país está vivendo desta forma, assim, né? Com as coisas que estão acontecendo. Estamos diante de uma nova ordem, e esta nova ordem, ela vai se construir em que tempo, hein, Falco? Não sei se tu concorda com esta nova ordem, enfim. Bom, Marcelo, eu sou defensor para que, quando terminar esse processo de acabar com esse governo, se convoque uma Assembleia Nacional Constituinte para
refundar o Brasil, para refundar a República, constituir uma República moderna, democrática, popular, onde todas as instituições de Estado passem ao crivo da vontade popular. Bom, dito isso, se você for hoje tentar acreditar que ou do Congresso ou do STF vai sair alguma coisa, eu acho isso perda de tempo. Eu queria começar citando uma pessoa, elogiando-a, né, porque eu acho que ela deu um exemplo aos políticos em geral. Eu falo da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela estava em São Paulo na manifestação do domingo. Entendeu? Ela, como uma grande valquíria, entendeu? Foi lá prestar solidariedade, ou seja, eu tenho que ir onde o povo está. E ali esteve. Então, acho que eu tenho visto, Marcelo, muita gente, né, escutado artigos intelectuais, uns citam um americano, outros citam um italiano, o Gramsci é o favorito, outros vão para Marx, enfim, vários citam vários autores. Penso que o autor, talvez, mais representativo para essa gente seja o Felipe Turati, que ele, no enfrentamento do fascismo do Mussolini, cunhou uma frase que é muito digna dessas pessoas nesse momento. Há que ter coragem para ser covarde. Porque o momento é de coragem, o momento é de ir para a rua, o momento é de... não é com conversa fiada, com 3 ou 4, que vai. Acreditar que o STF vai enfrentar isso daí, não vai. Acreditar que esse Congresso, que acabou de compor o Centrão com ele, não vai. Essas placas só se movem com o povo na rua. Então, o povo na rua é que vai fazer a mudança política no país. E a situação está favorável. É difícil? Muito difícil. Não é nada fácil. Mas com quase 50% dos jovens do país desempregados, o desemprego crescendo no país, e a situação tende a piorar. Nós vamos ficar parados? Então, a questão é, a única situação que vira o jogo é o povo na rua. E parabéns à deputada Gleisi Hoffmann pelo seu destemor por estar nas ruas nesse domingo. Ainda acompanha de poucos. Eu, cá entre nós, eu sentiria vergonha se eu fosse deputado do PT. Entendeu? Porque a única mulher que está lá e aquele bando de marmanjo, nenhum ali. Entendeu? Nenhum ali. Entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que merece a reflexão. Então, a classe política, é evidente que quando o povo for para a rua, muita gente vai querer pegar carona. Não? Mas vamos dizer que nem o Romário disse lá, entrou no ônibus, não vai sentar na janelinha na primeira hora, não. Deixa primeiro, vai sentar lá atrás do ônibus, porque aí o povo vai ter que realmente ditar o rumo das coisas. Agora, o professor, vou fazer uma rodada aqui de... Eu não sei se exagero na pauta, mas eu acho que a prisão da Sarah Winter quer dizer muita coisa. Esta Sarah, é o nome dela mesmo? Giromini, né? Sarah Giromini. Essa moça é muito desaforada, né? Muito ousada. Vinha pedindo a prisão, né? Aliás, o Del Roio, acho que uns 2 programas atrás, falou exatamente disso. Temos que saber melhor o que essa mulher está fazendo, se tem arma, se não tem. Ela está dizendo que tem, né? Desarmaram as barracas lá dos 300, que não passavam de 30, né? Algumas coisas efetivamente foram feitas. A Polícia Federal, o governo do Distrito Federal, se mostrou, no primeira instância, muito colado ao presidente Bolsonaro, mas agora já não é mais isso, não é bem isso. Este ministro da Educação está por um fio. Eu acho que só não caiu porque os filhos do Bolsonaro não permitiram ainda, né? Mas, professor, o Falco está falando muito das ruas. Óbvio que concordo com isso. Mas, além das ruas, nós podemos esperar mais coisas de lideranças políticas
que comecem, como a Gleisi, irem e estarem presentes a essas manifestações e darem política a estas manifestações, propostas a essas manifestações, engrossarem as fileiras das manifestações, como fez a Gleisi. O que o senhor espera da classe política em relação a isso, hein? Olha, a observação do... A quem é a pergunta, querido? Correta. Ao professor. Estão me ouvindo? Pode falar, professor. A observação do Paulo é absolutamente correta. Estão ouvindo? Perfeitamente. Sim, correto estou ouvindo. Dizer que apenas a movimentação popular terá pressão suficiente para que se resolva alguma coisa no âmbito, inclusive, da justiça. Essa moça foi longe demais, impunemente. Essa Sarah Winter, ela foi longe demais. Mas a reação ocorreu. Espero que prossiga. Eu também gostaria que a pressão popular fosse suficiente para que o próprio judiciário enxergue que não dá para correr do julgamento das fake news. Sem que isso ocorra, deixando passar batido essa história, nós não vamos ter jogo democrático minimamente decente. Vai ser um descontrole, vai ser um caos, vai ser, sabe, o jogo democrático vai virar piada. Na minha percepção, essa eleição que elegeu o Bolsonaro, ela foi profundamente pichada. E a próxima, como vai ser? O que se fala aí é que essas redes de manipulação da opinião brasileira, ela está solidamente montada, é eficaz, mas dentro dessas redes, não só nas ruas, né? Acho que as redes hoje pesam, né, Paulo? As redes pesam, né? Porque, veja, essa situação de pandemia é também uma situação muito invulgar. Não é fácil reunir multidão hoje, inclusive seria inadequado. Eu, por exemplo, sempre participei de manifestações populares. Estou proibido. Estou proibido pelos... Minha filha é médica, meus sobrinhos médicos. Ninguém me permite. E assim, quantos como eu deixarão de engrossar essas manifestações? Mas, por outro lado, nosso recurso hoje é atuar na internet como nós estamos fazendo aqui agora, né? Deixando o nosso ponto de vista que vai se somando aí ao de milhões, pressionando para o retorno a um jogo democrático minimamente decente. O professor quase interrompeu, o senador quase interrompeu o professor quando ele falou que estava impedido de ir às manifestações, porque o senador também, né? Não estão lhe deixando ir, né? O senhor está fazendo uma força, mas não estão lhe deixando. Verdade, né? Eu também sou. Não me deixam, me trancam em casa, roubam a chave. Difícil, porque as manifestações aqui, no caso específico, é muito perto de casa. Então, é pouquinho, fica só um pouco, não. Bom, não sei, o que a gente pode dizer sobre tudo isso? Bom, está tendo uma... Claro que o Supremo foi ofendido até o extremo possível. Nenhum sistema de justiça
qualquer país do mundo, pode não ficar paralisado com as ofensas que sofrem diariamente. São acusados de tudo. Porque a gente fala muito das Forças Armadas, mas tem outros pilares esse governo Bolsonaro. Não é esta loucura de Olavo Carvalho, que é ligado, isso sim, ao lixo, à lama mais podre possível do interior dos Estados Unidos, né? Que é aquela coisa de Bannon, mas tem muitos outros nomes. E temos também todo o setor neopentecostal, que também não brinca em serviço, em dizer bobagem, a Terra é plana, o vírus não existe, é tudo uma invenção ou de chinês, ou se não sei de quem, de extraterrestre. E tudo isso cria uma situação muito difícil para o Supremo, muito difícil, porque eles não conseguem... O que eles vão discutir de leis, não leis, como a Alemanha, todos eles falam alemão, eles gostam de discutir em alemão, quais são as leis criadas na Alemanha, qual está a discussão que se faz na Áustria, e eles serem convidados para ir e falar. Ninguém convida mais um juiz brasileiro para falar o quê? Só se ele for lá e dizer, abaixo o Bolsonaro, senão não convidam. Esse país, um país que acredita na terra plana, não vai, pô, não vai. Então, um juiz supremo, se ele não tem gabarito, se ele não tem o quê? Prestígio, o que ele tem? Não tem nada. Ele precisa desse prestígio, precisa dessa áurea, precisa, ou um jurista de alto nível, do jeito que está, não é nada. Então, óbvio que eles estão reagindo, estão profundamente feridos. Demoraram, mas estão reagindo. As prisões, que a Sara Geromini, a senhora Geromini é mais famosa, mas não deve ser a mais importante de jeito nenhum, tem que chegar na chefe dela. Isso estou de acordo com o Ciro Gomes, porque a chefe dessa canalice toda se chama Damares, a ministra dos Direitos Humanos, a Damares. Para ver que país que nós estamos. Tudo isso. Então, a reação está vindo, e você vê que é uma reação complexa, porque hoje houve novas prisões do grupo dos 300, daqui a pouco acaba o grupo dos 300, porque já estão soltos muito poucos, porque já prenderam quase uns 20 e poucos, então... Começa que são 300, né? Eles estavam para atacar o arcebispo. Pois é, não são 300. Com 20 e poucos presos já vai acabar o grupo. Eles iam atacar o arcebispo de Brasília, iam atacar na igreja quando foram presos. Mas quando teve os rojões contra o Supremo, também hoje, quando a Polícia Militar de Brasília, do Distrito Federal, não se moveu. E o governador, que não é um herói, nem um leão, teve que demitir a direção da Polícia Militar. Aqui, eu estou em São Paulo, onde é a maior polícia militar do Brasil. Dória, um dia sim, Dória outro dia também, fala que a polícia militar tem que ter disciplina. E acho que hoje suspendeu 14 e prendeu 8 por ter exercido violência. Então, existe uma tentativa da parte do Supremo e de alguns governadores, que não são de esquerda, tentar desligar essa questão, porque eles sabem que não é só exército, as polícias é outro problema muito sério. Então, eu acho que toda essa operação do Supremo, ela tem importância, sim. Ela pode chegar e vai ser um belo problema, vai chegar aos filhos, vai chegar pelo menos a 1 ou 2 filhos vão chegar, filhos do inominável. E vai desarticular, em parte, vai desarticular toda essa questão, esse lixo de fake news, milhões de fake news todos os dias. Isso, em parte, vai desarticular. Eu acho esse um processo justo e útil. Eu acho que, nesse caso, nós temos que incentivar
incentivar o Supremo Tribunal Federal a continuar a respeitar a Constituição, cumprir aquelas coisas mínimas da Constituição, que é o dever. Eles são os guardiões da Constituição. Então, disciplinar polícia, militares e evangélicos doido-terraplanistas. Sim. Doido terraplanista é bom. Mas, ô Falco, deixa eu te fazer uma provocação da tua fala, da tua última fala. Tu defendeste depois que cai este governo, uma Assembleia Nacional Constituinte, para que se faça um novo país. Isso não se faz sem Congresso Nacional. Uma Assembleia Nacional Constituinte se faz dentro do Congresso Nacional. Esta é a forma democrática de se fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Neste momento, tu não estás vendo força nem no Congresso e nem no próprio Supremo. Tu disseste, se a gente for esperar desse pessoal que faça alguma coisa, não faz. Com qual Congresso Nacional, e aí eu te provoco, com qual Congresso Nacional tu esperas fazer uma Assembleia Nacional Constituinte? Sem derrubar esse governo, então você não vai fazer nada. O Brasil está numa encruzilhada. Ou não é, nós estamos num meio de ruptura, né? Tem gente que ouve a palavra ruptura e fica com urticária na pele. Não, nós temos que ir devagar, acumular um pouco. O coitado do Gramsci é citado sempre nisso, acumulação, corações e mentes, e buscando. Nós vamos por uma ruptura. Resta saber se vai ser uma ruptura popular, nacional e afirmação do Brasil como nação, ou se vai ser o fascismo, o entreguismo que vai prevalecer. Essa contradição ela está posta. As instituições brasileiras elas estão todas em frangalho. Não sobrou uma sequer. Então, numa situação dessa, né, você tem essas duas visões que tem na sociedade. Essas duas visões, evidentemente, que a grande parte dessa coluna do meio, representada pelo PSDB, então, ele quer fazer uma transformação sem povo, sem nada, sem nenhum... É para afirmar o que esse governo está fazendo na área econômica e são ao máximo dos direitos políticos. Se quer, por exemplo, então, a revisão da pena do Lula e a suspeição do Sérgio Moro é votada no Congresso, no STF. Duvido que seja votado. Só vota com o povo na rua derrubando esse regime. Agora, isso eu creio que o povo é capaz de fazer isso. Tem gente que não acredita. Não? Bom, eu sou daqueles que acreditam. Posso ter podemos, vamos dizer assim, pode ser encarado assim como poucos, mas é de poucos e com determinação que se faz do futuro. Tá, não? E acho que o povo brasileiro está disposto a enfrentar esse desafio. E acho que as forças políticas, particularmente da oposição, elas estão enfrentando um sério problema, que não se deram conta, porque elas têm uma visão parlamentar e uma base, a maioria dessas pessoas são de estratos de classe média, é assim que se forjou até aqui a política. O que nós estamos vendo surgir, pessoas do povo, trabalhadores na rua, não da forma tradicional. Então, essa greve que o Del Rey fez menção, esses jovens foram para a rua. Então, acho que essa ruptura institucional, com essa postura institucional, vamos dizer, claro, os partidos de oposição estão fora do movimento popular de massa. Não estão participando desse movimento, a não ser raras exceções, sejam figuras ou pequenos agrupamentos. Estão fora desse movimento. A continuar esse processo, mesmo assim, eu acredito que esse movimento cresce. E quem ficar nessa postura de não ir e não se empenhar, nós não temos o tempo que as pessoas se permitem. Os intelectuais podem ter essa noção, não, vamos devagar. Não, você pode ir devagar. O país não pode. O país está sendo liquidado, a situação política está em frangalhos e eu sinto um momento favorável. Por que eu sinto favorável?
Primeiro, a principal base de tentação desse governo, ele vai perder a eleição no final do ano. Tá, não? No final do ano, o Trump sai da Casa Branca. Não é mais... Isso tem uma coisa, eu não estou nem falando que o Joe Biden seja flor que se cheira. Só tem uma coisa. Uma coisa que os democratas vão querer pegar é a cabeça do Bolsonaro. Não tenho dúvida disso. Não, porque ele fez questão de se miscuir lá internamente nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que não é para qualquer um no momento atual. Isso vai fazer tremer esse bando de generaleco de pijama, que fica aí arrotando para baixo para cima, e de repente o Império chega lá e fala: opa, peraí, tira esse rapaz daí que esse cara não nos serve. E eles, como eles já estão acostumados a bater continência, vão meter o rabo no meio das pernas e vão ficar quietos, nesse momento. Então é hora de botar o povo na rua. O tempo não é o tempo que a gente quer, é o tempo que é possível e é o tempo que é o necessário. E o tempo é agora. Vai esperar o quê mais? Nós estamos se aproximando, Marcelo, do número que eu estava aguardando, não estou aguardando por causa do número. Nós estamos se aproximando do número de 50 mil mortos. O que nós vamos esperar? Chegar aos 50 mil mortos, foi o que nós perdemos na Guerra do Paraguai? Não. Quer dizer que o Exército, matamos lá, lá praticamente, o Paraguai ficou destruído. Nós vamos esperar que eles acabem de destruir o Brasil? Não. É isso? Essa é a coisa que está posta. Não é outra coisa que está posta. Se não for para a rua, a coisa não é que vai ficar do lado da coluna do meio. A coluna do meio, como sempre, ela vai ser manietada e ela vai compor para o outro lado. A coluna do meio nunca, em nenhum lugar do mundo, no Brasil e fora do Brasil, foi alternativa para nada no momento desse. A coluna do meio sempre vai pender para o lado que tiver força. É disso que se trata. Muito bem. Nós estamos aqui já reunidos há 53 minutos. Eu vou pedir uma frase para cada um, começando pelo professor, para encerrar o programa, professor Manuel. A movimentação de massa, efetivamente, será decisiva. Agora, me parece que o tensionamento mundial está crescendo muito, nós não falamos disso aqui ao longo do programa, perturbará sensivelmente os processos nacionais, nos atingirão. Os Estados Unidos demandarão fidelidade caso se configure uma confrontação. Ninguém pode jurar ou imaginar que isso não ocorra a qualquer instante. A tensão mundial é muito grande e nosso destino está ligado a isso. Eu queria dizer o seguinte, eu queria concluir uma reflexão que eu já mencionei aqui no programa e gosto sempre de lembrar. Que nós vivemos no Brasil é um capítulo de uma grande mudança na hegemonia mundial, estabelecimento de uma nova ordem. E, creio eu, cada país vive isso por sua peculiaridade. Nós estamos vivendo esse momento Bolsonaro a nossa peculiaridade. É uma coisa absurda, um pesadelo, e espero que seja concluído o mais rapidamente possível. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo seriamente pelo Brasil afora. A nação está sendo estrupiada. Preciso dizer isso. E essa detenção também vai ocorrer, acompanhando, de certa forma, essa grande movimentação internacional. Eu não quero ficar imaginando a apocalipse, mas essas movimentações
desses barcos, dessas bombas, desses aviões. Isso de uma hora para outra pode explodir e o governo norte-americano vai entrar pelo cano e vai perder essa. Qualquer que seja o instituto, se tiver um mínimo de racionalidade, vai deixar de amparar doidices como essa que propiciaram ao Brasil. Ok. Bem, senador, uma frase neste plenário aqui. Fé em Deus, pé na tábua, para derrubar esse governo. Boa noite, minha gente. Falco. A frase hoje é em solidariedade ao Aroeira, a sua grande charge, e a frase é do Molière. Nenhum tirano aguenta 3 votos de gargalhada em torno de si. Ou seja, o humor ele tem uma capacidade corrosiva sobre os tiranos e a tirania. Se não fosse, Aroeira, estamos contigo. Tá certo. Está aí, então. Este foi o nosso caleidoscópio de hoje. Eu quero dizer a vocês que foi um programa para mim muito especial, porque nós estamos afunilando. A impressão que eu tenho é esta. Nós estamos afunilando. E alguma coisa precisa ser feita. A cada semana que a gente se reúne aqui, coisas mais graves são ditas. É isso. Semana que vem, um novo caleidoscópio aqui na RW Brasil. Se você perdeu o programa, agora está todo salvo no canal do YouTube e nas páginas da RW Brasil, com as frases, enfim. Aliás, eu sugiro que você dê uma olhada já no histórico do caleidoscópio. Tem muitas frases interessantes aqui desses 3 mestres, o Falco, o Del Roio e o professor Manuel. Estão todas lá. Muito obrigado, até semana que vem, até a próxima.